A gente ainda vai falar do mundo do futebol, infelizmente, sobre a palhaçada, né, que falou o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira. Foi depois da vitória contra o Cuiabá, numa entrevista coletiva, ele foi perguntado por uma colega jornalista da Band sobre a situação de um atleta que deixou o gramado machucado. E aí, a Dani Brandi vai contar aqui o que foi que o Abel Ferreira falou para ela numa fala absolutamente machista, né, Dani? Absolutamente machista. Já tem gente na rede social mandando mensagem falando: ai, que mimimi, não é mimimi, não. Duvido que se fosse um repórter homem fazendo a pergunta, se ele teria sido tão grosseiro e tão agressivo como ele foi com a jornalista Aline Fanelli, da rádio Band News FM. Bom, a gente, antes de repercutir esse assunto, a gente vai colocar para você que está nos acompanhando, analisar junto com a gente como é que foi essa fala do Abel. Põe na tela. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Queria saber se você poderia Está sabendo errado, né, Abel? Pelo contrário, se você está numa coletiva para dar justificativas em relação ao jogo que tinha acabado de acontecer e de um jogador que saiu lesionado aos 20 minutos do primeiro tempo, como foi o caso do Mike, você tem sim que dar satisfações não só para a Leila, para a sua esposa ou para a sua mãe, mas também para todos os profissionais, que incluem mulheres jornalistas que estão ali fazendo o seu trabalho na cobertura de eventos esportivos. Então, é uma fala, sim, diretamente machista. Depois de todo esse episódio da repercussão, a própria jornalista, ela falou que ela não teve nem assim, não é a capacidade, mas ela não se sentiu nem confortável de seguir com as suas perguntas, porque ela tinha se preparado, porque um jornalista numa cobertura como essa, ele se prepara para fazer as perguntas, mas como ela foi praticamente silenciada por essa resposta completamente machista e grosseira, ela acabou nem prosseguindo com o trabalho dela, o que não deve acontecer. Aí é claro que depois dessa repercussão, o Abel veio a público através de uma nota e disse exatamente o seguinte, abre aspas: utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem de que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que naquele contexto a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar de forma hostil. Ele diz ainda que quando ele concede uma entrevista coletiva, ele entende que não está respondendo a repórter ou ao repórter, mas sim a todos os profissionais que estão ali. E aí ele deixa claro que ele acabou entrando em contato logo em seguida com a Aline para se desculpar e dizer que não tinha intenção. Quando a gente não tem intenção, Abel, a gente não faz, a gente não fala e a gente respeita todo e qualquer profissional. A gente tem agora uma nota de repúdio da Abrige, que repudiou a atitude do técnico Abel Ferreira, ou Abrage, perdão, que repudia a atitude do técnico do Palmeiras durante a coletiva que aconteceu no último sábado, que tal situação precisa de uma resposta à altura, especialmente do Palmeiras, que é comandado por uma mulher que teve uma iniciativa louvável de fazer uma coletiva exclusivamente feminina. E aí, falando dessa presidência do Palmeiras, a Leila Pereira, que era uma pessoa que eu estava aguardando ansiosamente por um posicionamento, simplesmente compartilhou a nota que foi emitida pelo Abel. Leila Pereira, eu não sou palmeirense, eu sou mulher, bati palma para você por diversas vezes, pelo seu posicionamento, pela sua atitude, por essa coletiva estritamente feminina que você promoveu há pouco tempo. O seu discurso sempre foi de defesa ao público feminino e você é uma grande representação no esporte. Eu não acredito que você vai se posicionar apenas compartilhando uma nota do Abel. A gente espera que você
se posicione de uma maneira mais clara contra atos como esse. A jornalista, ela também se expôs nas redes sociais, acabou fazendo um comunicado, uma publicação, agradecendo o carinho que tem recebido de todos, disse que realmente não esperava, que ela já está na profissão há 17 anos e que ela nunca passou por um momento tão constrangedor como esse. Então, a nossa colega de trabalho, Aline Fanelli, independente de ser de uma outra emissora, fica aqui a minha sororidade ao seu trabalho e todo o meu respeito a você, que isso não volte a se repetir, né, Dalisson? Perfeito seu comentário, Dani. Parabéns pelo posicionamento. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.